vamos para a palavra de Deus, né? Eu quero falar hoje sobre quantas vozes às vezes nós ouvimos, e qual é a voz que é a voz do Senhor, e como nós vamos discernir essa voz. Às vezes, nós estamos buscando o nosso milagre, e esse milagre não chega, porque às vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus, nós ouvimos tantas vozes, e nos perdemos no meio dessas vozes. E hoje eu quero trazer para você como a gente discernir a voz do Senhor. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu havia separado alguns versículos para a gente ler, porque o capítulo é muito longo, são 50 e poucos versículos. São 58 versículos. Mas ali, eu sentada ali, eu comecei a pensar que nós estamos aqui para pregar a palavra, para ser o canal de Deus para falar com a igreja. Então, é a palavra que importa. Então, vamos ler o capítulo todo. Importa não é o que eu vou falar, o importa é que o Deus vai falar conosco através dessa palavra. Às vezes eu pulo algum versículo e é exatamente aquele que você precisava ouvir. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Luísa, você viaja para mim? Amém. Glória a Deus. E os filisteus, o título da minha pregação é Guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram-se aos seus arraiais para a guerra. E congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da sua couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desças a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem já velho e adiantado na idade entre os homens, e foram os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E era o nome dos seus 3 filhos. E era o nome dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos.
Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000 e visitarás teus irmãos a ver se lhes vai bem e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles a todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ali falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farei aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, e as anunciaram a Saul, e mandou buscar ele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a tua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-se mão da barba e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará desta mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça no capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pôs-lhes no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e vinha chegando a Davi, e o que ele lhe levava o escudo diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi
pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontados. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e eu ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com os filisteus. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, tirou-a da bainha, e a matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filisteus de Israel de perseguirem os filisteus e despojar os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça dos filisteus e a trouxe em Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair, Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir os filisteus, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. Amém? Glória a Deus. Até aqui. Uma palavra muito grande, mas ela é muito rica em muitas coisas, por isso que Deus me orientou assim para ler o capítulo todo. Vamos orar? Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Esta é a tua palavra, Pai. Que o Senhor traga as divinas revelações do trono da tua graça. Que esta palavra venha encontrar guarida nos nossos corações e que nós possamos aprender e a praticar em nome do Senhor Jesus. Que eu seja, Pai, um canal por onde o Senhor vem falar com a tua igreja. Eu quero despir-me de todo conhecimento para que o teu Espírito fale livremente, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar. Então, hoje eu quero falar desse assunto que Deus tem colocado no meu coração. É uma batalha que às vezes nós enfrentamos na nossa mente. Às vezes não, sempre enfrentamos na nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha. De maneira que, às vezes, nós não conseguimos entender qual é a voz que está falando na nossa mente. No meio de tantas vozes, que nós ouvimos, qual que é a voz de Deus? Então, nesse texto aqui, eu separei 4 vozes, que 3 delas pode nos paralisar, pode fazer nós desistirmos dos nossos sonhos, dos nossos projetos e desistir também dos propósitos de Deus em nossa vida. Então, esse texto eu achei interessante a gente trabalhar na Manhã de Milagres, porque muitas vezes nós ouvimos a voz errada e damos atenção, e por isso nós não recebemos o nosso milagre.
nós damos atenção à voz dos nossos familiares, damos atenção à voz do inimigo, damos atenção à voz de autoridades que já foi desconstituída por Deus, que não foi constituída e às vezes já foi destituída, mas menos a de Deus. Então, queridos, para começar, eu quero dizer para você que já sabe disso, mas eu quero confirmar na sua mente. Nem todo pensamento que vem na nossa mente são nossos. Satanás tenta nos convencer a todo custo que determinada bênção não é para mim. Que a bênção que Deus deu para o nosso irmão pastor Luciano não é para nós. Ah, Deus contemplou ele com essa bênção, então não é para mim. É sim, a bênção que Deus tem separado é para mim. As nossas bênçãos Deus já conquistou na cruz para nós. As nossas bênçãos já estão prontas. E às vezes nós não conseguimos pegar as nossas bênçãos. E aquilo que nós queremos não está no nosso alcance. Às vezes o inimigo fala isso na nossa mente. Foi isso que aconteceu com Saul e o exército dele. Então, me lembrei aqui agora que numa determinada ministração de libertação, eu não converso com o inimigo em libertação, mas às vezes ele é intruso e ele fala. E uma determinada libertação, ele falou que num segundo ele manda 600 pensamentos, num segundo. Olha a velocidade do mundo espiritual. Então, esses 600 setas que ele manda é para quem? Principalmente para nós crentes, que vem na nossa mente. Então, nós precisamos entender qual a voz que nós estamos ouvindo. Então, nós vamos para essa primeira voz. Essa primeira voz é a voz do inimigo, que está no versículo 43, 44. Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Porém, Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada. Aí segue para frente aí. Então, a primeira voz que ele ouviu foi a voz do inimigo. O que o inimigo falou para ele? Você está vindo a mim com isso tudo? Não vai adiantar nada. Você, esse menininho aí, raquíticozinho, ruivo, esse pedacinho de gente, pela altura dele, né, ele era um pedacinho de gente. Então, Golias, o que ele faz? Ele está amaldiçoando o povo de Israel. Eu vou pegar a cabeça de vocês e vou dar para as bestas feras. E vocês vão ser nossos escravos. Mas se vocês vencerem, nós seremos escravos de vocês. Mas, na verdade, ele falou isso por falar, porque na cabeça dele, ele já era vencedor. E isso intimidou Saul. Aí, Satanás contaminou Saul, falou com Saul, amaldiçoou. Saul pegou aquela palavra e contaminou todo o exército. Então, Saul ouviu a voz do inimigo e o exército também ouviu. Nós que somos líderes temos que tomar muito cuidado o que nós falamos com os nossos liderados. Nós que somos chefes de família, pais, mães, muito cuidado com o que nós ouvimos e passamos para os nossos filhos. Por quê? Porque ouvimos voz errada e passamos para os nossos filhos, e os nossos filhos também contaminados. Davi cessou a voz do gigante, e a voz de Saul, e a voz do Golias. Então, Davi cessou aquela voz, mas o Saul não cessou. Por que Saul não conseguiu cessar aquela voz? Davi calou, mas Saul não conseguiu. Por quê? Porque Davi olhou para Deus. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Saul olhou para quê? Saul olhou para as circunstâncias, olhou para o tamanho do inimigo. E nós, às vezes, fazemos isso. Às vezes, o inimigo vem contra a gente de uma maneira tão forte que a gente olha para o tamanho dele. Agora eu não consigo me levantar mais. Agora esse casamento não tem mais jeito, não. Acabou.
Ah, meu filho, não larga das drogas, não para de beber. E esse vício não tem solução. Nós olhamos para o tamanho do inimigo, mas nós esquecemos do Deus que nós servimos. É um Deus todo-poderoso, é um Deus que pode todas as coisas. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. Gente, esse texto ele é muito rico, ele tem muitas lições para a gente. Mas eu separei somente essas vozes para nós compreendermos como a gente ouvia a voz de Deus. Mas sabe por que Davi cessou aquela voz? Porque ele se levantou com uma oração profética. Ele tinha alguma espada na mão? Não. Ele tinha alguma coisa na mão? Não. Ele se levantou com oração de guerra. Ele se levantou com uma oração com fé, uma oração profética. Ele falou, olha, no 46... Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus Israel. Gente, olha que oração profética. Como ele ia tirar a cabeça de Davi, do Golias? Com a mão? Com aquela tiradeira? Com a pedra? Como que ele ia tirar? Não importa. Importa que eu vou arrancar a cabeça desse inimigo, porque Deus é comigo. Eu tenho uma vida de intimidade com Deus, eu tenho uma vida de experiência. Eu sei que Ele é comigo. Então, Ele conseguiu fazer isso com essa oração profética, essa oração de confiança. Existem coisas na nossa vida que nos ameaçam e que nos fazem ficar apavorados. E às vezes nós até desistimos no meio da caminhada, no processo, a gente desiste. Então, queridos, nós não podemos olhar para as circunstâncias. Às vezes nós olhamos para a enfermidade, do tamanho da enfermidade que nós estamos enfrentando. Olhamos para os nossos filhos, às vezes, que não estão na presença de Deus, estão em fornicação. Não vai sair mais, ele é muito jovem. Ele está na droga, não tem condição. Meu esposo, não vai converter nunca. A minha esposa lá, aquela católica fiel lá, ela não vai deixar aquela idolatria. Meu marido arrumou um amante, ele vai embora com o amante. Minha esposa pediu o divórcio, chegou no fim. Situações que nós não conseguimos romper, situações que nós não conseguimos vencer. Enfim, um Golias, um incircunciso filisteu que ameaça o povo de Israel. Um inimigo que ameaça a minha vida e ameaça você. E nós não podemos dar crédito a esse inimigo. Ele se levantou para nos afrontar, nos ameaçar. Então, nesta manhã, eu desafio você que está em casa também. Eu desafio a você a se levantar e fazer essa oração profética. A fazer como Davi. Espera só mais um pouquinho, filisteu. Espera só mais um pouquinho, circunciso filisteu. Que você vai ver o que vai acontecer com você. O Deus que eu sirvo é um Deus de verdade. Uma oração profética, gente. É tudo. Uma oração feita por fé. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Quando você pensa que você vai vencer o Golias, você não consegue. Mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Deus Todo-Poderoso, Ele habita em mim e habita em você. Ele não está longe de nós, Ele está junto, Ele está dentro de nós. Às vezes eu digo que nós temos o rei na barriga, e não temos mesmo. Às vezes essa frase é pejorativa, né? Fulano está de nariz em pé porque tem o rei na barriga. Nós estamos de nariz em pé diante do inimigo e nós temos o rei na barriga mesmo, porque o Espírito Santo de Deus escolheu habitar dentro de mim, habitar dentro de cada um de nós. Então nós temos mesmo o rei na barriga, porque nós somos filhos dele e ele escolheu habitar na nossa vida. Então essa oração profética, espera só mais um pouquinho, não se intimide, não se acovarde. O Espírito Santo, ele habita em mim e ele habita em você. Maior é o que está em você, maior é o que está dentro de mim do que o que está no mundo. Amém? Quem pega essa palavra? Maior é o que está dentro de você
do que aquele que vem te afrontar. Saul não conseguiu calar a voz de Golias, mas Davi conseguiu. Ele olhou para o tamanho de Golias, ele olhou para as circunstâncias. Toda voz que vem nos fazer parar, toda voz que vem contra nós, toda voz que vem contra os planos de Deus, os sonhos de Deus, toda voz, ela deve ser rejeitada, cancelada. Pelo sangue de Jesus, que tem pensamentos que você tem em sua mente e no seu coração. Isso que eu estou falando aqui, gente, não é autoajuda. Isso que eu estou falando aqui, de pensar que a força está dentro de mim, muitas pessoas falam, você lê muito livro de autoajuda, por isso que você pensa assim. Não, isso não é autoajuda. Pensar que a força de Deus está dentro de mim. Tudo que eu consigo fazer é Deus. É Ele que habita em mim, é na força dEle que eu venço as circunstâncias. Pastora, mas você é uma mulher guerreira. Todos nós somos guerreiros, porque nós temos dentro de nós o general da guerra. Nós temos dentro de nós o general do exército, e Ele é que nos fornece as armas para nós. Nós não podemos usar armas de ninguém, como Saul fez com Davi, colocando as armas para ele. Eu tenho a minha arma, você tem a sua arma. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que a força que tem dentro de mim é um Deus, que Ele que te criou e que Ele te ama. É um Deus vivo e pessoal, que nos criou com um propósito. É um Deus que Ele te criou tão pessoal, que o nosso nome está escrito na palma da mão dEle. Ele nos chama de bichinho de Jacó, de tanto carinho que Ele tem conosco. Então, por que a gente vai ficar ouvindo a voz do inimigo? Jesus teve discernimento. Eu acho que eu não vou ler, que o nosso tempo está passando, e eu quero chegar na voz de Deus. Mas Jesus, ele teve um discernimento, está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16 e 17. Quando interrogaram a Jesus, uns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou fulano, Beltrano, e você? O que você acha que eu sou? O que Pedro respondeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus virou para ele e falou assim, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne nem sangue que te revelou, mas quem te revelou foi o meu Pai que está no céu. Então o Espírito Santo que falou na mente dele, e ele falou, tu és o Cristo. Ele ouviu a voz de Deus. Mas desse mesmo Pedro, nós temos uma história triste, né? Nesse mesmo capítulo 16, do versículo 21 a 23, Jesus discerniu a voz de Deus na boca de Pedro, quando dizia aos homens o que dizem que eu sou. Que aí Pedro diz, né? Que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Essa voz eu conheço, essa voz é do meu Pai. Mais adiante, aí Jesus começa a contar que ele vai precisar morrer, ele vai precisar passar pela crucificação. Aí o que o mesmo Pedro fala? De maneira nenhuma isso pode acontecer com você. Eu não vou deixar, não pode. Aí o que Jesus virou para ele? Cala-te, Satanás. O mesmo Pedro que ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do inimigo. Jesus discerniu a voz que estava falando com Pedro. E Pedro disse isso da mesma boca. Então nós precisamos pedir a Deus o discernimento das vozes que nós estamos ouvindo. Porque Jesus conseguiu discernir tanto a voz do Pai quanto a voz do inimigo, na boca da mesma pessoa, na boca de Pedro. A primeira voz do inimigo. A segunda voz é a voz do seu irmão. Está no versículo 28 e 30. Depois você lê em casa, porque a gente começar a ler vai demorar muito. Então, o que aconteceu? Eliabe chegou para Davi e falou, o que você veio fazer aqui? Você veio me espionar? O que você veio fazer? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Humilhou Davi perante todo mundo.
Então é a voz da família, é a voz do irmão, é a voz de um parente chegado seu, que chega perto de você e começa a te humilhar, a te tirar do seu foco, a falar que isso não vai dar certo. O marido que chama a esposa de nomes ruins, o pai que chama o filho, você é burro, você não presta. Começa a falar, te humilhar. Então esse é a voz da família, a voz do parente, a voz do nosso irmão. Nós que somos chefes de família, precisamos saber que voz que nós estamos ouvindo, que voz que nós estamos passando para os nossos filhos. Nós precisamos de falar que os nossos filhos são abençoados, que esse filho, isso não presta, não vai conseguir nada da vida, ele não conseguiu nada. Nós não podemos falar nada de negativo sobre os nossos filhos. Então essa voz nós não podemos ouvir, mesmo que o inimigo sopra na sua cabeça. O seu filho é um drogado, o seu filho é um traficante, mesmo que ele fala, você vai dizer não. Meu filho é servo do Deus Altíssimo, meu filho ainda vai subir no púlpito, ainda vai pregar a palavra do Senhor. Há esperança para o meu filho. Então você toma cuidado com a voz que você ouve e passa para quem está perto de você. Então, quem é Eliabe, né? Existem vozes que são do inimigo, mas que é fácil de identificar. Então ele humilhou ele perante o povo. Com quem você deixou aquelas ovelhas? E às vezes nós ouvimos do nosso pai, da nossa mãe, palavras negativas e a gente acredita. Mas o que Davi fez? Ele não ouviu a voz do inimigo, como Saul. Ele não ouviu a voz do irmão. Ele desviou. A palavra de Deus fala que ele desviou. Diz que ele desviou de Eliabe e foi conversar com outro. Está lá, pode continuar lendo aí que vocês vão encontrar. Então, Davi não abrigou essa voz. Se ele tivesse abrigado essa voz, ele não teria derrotado, ele não teria sido vitorioso. E às vezes nós acreditamos nas palavras que os outros falam com a gente, palavras negativas que jogam a gente para baixo, que deixam a gente mal. Não, nós não vamos abrigar essa voz. Davi poderia ter abrigado aquela voz e ter voltado para casa. Não, realmente, eu sou pequeno mesmo, eu não tenho quem eu penso que eu não sou ninguém. Eu tenho que voltar e cuidar das minhas poucas ovelhas. Não, ele desviou daquela pessoa e foi conversar com outro. As críticas têm parado você? Tem muitas pessoas com ministérios parados porque ouviram críticas, ouviram palavras negativas. Muita gente com casamento arruinado porque ouviram palavras negativas. Mas muitos ministérios parados. Mas sabe por que Eliabe fez isso? Porque Eliabe, ele era o filho mais velho. E ele viu Davi ser ungido rei. Então aquilo gerou nele uma frustração. E aí o que ele fez? Ele aproveitou aquele momento de oportunidade e vomitou em Davi todas as frustrações dele. E às vezes isso pode acontecer com a gente. Ele ficou com raiva, ele ficou amargurado, porque ele ficou ferido, porque ele viu Davi ser ungido. E ele aproveitou essa oportunidade de vomitar tudo em Davi. E tem pessoas que às vezes faz isso conosco. Aproveita o momento oportuno e vai vomitando as frustrações que tem para diminuir a gente. Mas nós não podemos abrigar essa voz no nosso coração. Amém, igreja? Quem está comigo aqui? Se nós abrigarmos essas vozes dos familiares, essas vozes do nosso, que eu falei aqui, nós não vamos viver a plenitude de Deus. Se nós ouvirmos palavras negativas, críticas que jogam a gente para baixo, você não vai viver a plenitude de Deus. Amém? Então, não pode ouvir essa voz, não pode abrigar essa voz. A terceira voz é a voz da autoridade desconstituída. Saul já tinha sido desconstituído como rei, porque Davi já tinha sido ungido. E às vezes tem pessoa que já foi ungida, que a gente considera até maior do que a gente, como foi o caso de Davi, considerava Saul maior do que ele. Mas ele não ouviu a voz de Saul. Ele era uma autoridade, sim, mas Deus já tinha desautorizado aquela voz. Foi um conselho de uma pessoa desautorizada. Então, toda vez que nós recebemos um conselho assim, nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Está lá no versículo 33, que ele diz assim:
versículo 33. Porém, Saul disse: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és moço, e ele é homem de guerra, desde a sua mocidade. Aí Davi ouviu essa palavra, ele é um rei, ele está me dizendo para eu não ir, então eu não vou. De repente, isso pode acontecer conosco. Então, nós precisamos saber de que autoridade nós estamos ouvindo a voz. Então, Davi trouxe à memória tudo aquilo que podia dar esperança para ele. Falou: olha, Saul, sabe, eu sou um homem de guerra. Ele é um homem de guerra, mas eu também sou. Toda vez que um urso, um leão, vem arrebatar a ovelha da minha mão, eu pego à força, eu pego com a minha mão e mato. Então, ele já tinha sido forjado. E ele responde: toda vez que você receber um conselho desfavorável, lembra de como Deus já foi com você. Lembra dos milagres que Deus já fez na sua vida. Você foi forjado. Toda vez que nós passamos em vale, em luta, em prova, é bênção para nós. Nós estamos sendo tratados, nós temos o nosso caráter forjado. Nós estamos nos fortalecendo, porque quando vier o Golias, aquele gigante, nós já estamos preparados para a guerra. Nós vamos derrotar. O Saul ainda vai e ainda oferece armadura. A armadura era de Saul, a experiência era de Saul. Então eu não vou derrotar Golias com a experiência de ninguém, com a arma de ninguém. Eu vou derrotar Golias com as armas que Deus me deu. Deus deu para uma irmã jejum de 3 dias, mas Deus não me deu essa arma de jejuar 3 dias, de jejuar 24 horas. Ou 12 horas, eu não sei quanto tempo, mas cada arma Deus dá para um. Então nós não vamos andar Deus não anda em paradigmas humanos, porque Ele comparou humanamente. E já que Ele vai lutar, eu vou emprestar minha arma para Ele, porque Ele não tem. Vou emprestar minhas vestes para Ele. Mas Deus não anda em paradigmas humanos. Então, se Deus andasse em paradigmas humanos, nós não teríamos bênção. Deus anda nos pensamentos dEle. Deus anda no propósito dEle. Por quê? Porque os pensamentos dEle são mais altos que os nossos. Amém? E por último, discernindo a voz de Deus. Por que Davi pôde fazer tudo isso? Porque Davi ouvia a voz de Deus. Aonde está o segredo de Davi? Dele ouvir a voz de Deus. Aonde está o segredo que nós vamos aprender nessa manhã? Nós já ouvimos as vozes que nós não podemos ouvir. Agora nós vamos aprender como nós vamos discernir. Essa voz que eu estou ouvindo é de Deus? Como que eu vou saber? Primeiro, a voz de Deus, ela nos traz paz. Primeiro lugar, vida de oração. Quem tem vida de oração, quem tem vida de intimidade com Deus, aprende a discernir a voz de Deus. É no secreto, é no silêncio do seu quarto, aonde você puder ficar sozinha, aonde você puder ficar longe das pessoas, longe de barulho, longe de tudo. É no seu secreto, onde você desliga o celular, desliga o telefone, fecha a porta, desliga a campainha. É nesse momento, é nesse secreto, é no seu particular com Deus, é conversando com Ele, que você vai aprender a ouvir a voz dEle, amém? Às vezes a gente escuta uma palavra profética, aí Deus usa aquela irmã, a gente já sai correndo para fazer aquilo. Eu tenho que ter intimidade com Deus. É de Deus? Eu tenho que ter intimidade com Deus, sondar na palavra. E a minha vida de oração, eu já tenho que ter tido essa vida de oração. Davi, quando ele lutou, ele já tinha lutado com urso, com leão. Ele falou urso e leão, mas deve ter lutado com mais coisas ali, que a Bíblia não fala. Então eu já tenho que ter tido experiências com Deus, milagres com Deus, vida de intimidade com Deus. Ouvindo a sua voz, que nós vamos sempre discernir a voz de Deus, porque você já ouviu a voz de Deus antes. Outro dia eu estava atravessando a rua, aí uma pessoa olhou para trás. Ah, é a pastora Carminha, eu nem conheço essa pessoa, nem me lembro, mas é daqui da IPV.
Aí eu falei, sou eu mesma. Ela falou, sou também da IPV, eu gosto de ouvir a Manhã de Milagres, eu gosto de assistir. Então, por que ela conheceu a minha voz? Porque ela já ouviu eu falando aqui. Então, é assim, você vai ouvir a voz do Senhor quando você já ouviu aquela voz. Então, você precisa gozar de intimidade com Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus, você vai sempre discernir a voz de Deus, porque você já ouviu essa voz antes. E toda arma, toda voz que se levante contra a minha vida, contra a sua vida, que seja destruída em nome do Senhor Jesus. O meu apelo é que você retire da sua mente toda voz que não vem de Deus. Toda voz que seja do inimigo, que seja do seu amigo, do seu parente, dos seus familiares. Toda voz que vem de uma autoridade que já foi desautorizada. Toda voz que você ouve. Então, o meu apelo é que você rejeite essas vozes, que você cancele essas vozes. E que vem de autoridade destituída, que às vezes nós ouvimos, mas ela não vem de Deus. Essa voz não vem de Deus. Mas nessa manhã, que você possa deixar aqui no altar do Senhor. Que você possa vir até aqui à frente e deixar aqui no altar do Senhor. Que você peça ao Senhor, me ajude a discernir a sua voz. Que os nossos ouvidos estejam bem abertos para ouvir a voz de Deus. Que nós possamos rejeitar todo o conteúdo do inferno. Para finalizar, eu quero ler Isaías 43. É um versículo que todos nós já conhecemos, mas eu quero ler para vocês, para a gente firmar nessa palavra. Mas agora assim diz o Senhor que te criou. Então Deus que te ama, Ele Deus que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas o inimigo que vem diante de você. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Palavra do Senhor para nós nessa manhã. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate. Amém? Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar em conjunto. Que você deixasse o altar do Senhor. Que você deixasse aqui no altar do Senhor, rejeitando, cancelando, e que os intercessores venham orar nesse sentido, rejeitando, cancelando toda voz que não é de Deus. E depois que seja oração rápida, porque nós estamos com poucos intercessores. Atenção, intercessores, é uma oração cancelando as vozes que não são de Deus, cancelar no mundo espiritual e profetizar mais intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Tem um louvor? Atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os seus passos sem jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, águas vivas fluirão, as tuas bênçãos
fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, águas vivas fluirão nas tuas bênçãos sobre mim, mas que abundante Oh, glória! Oh, aleluia! tudo que tens pra mim, a tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É a palavra do Senhor que Deus me deu para trazer para vocês nessa manhã. Às vezes o nosso milagre não chega na nossa mão, porque nós estamos ouvindo vozes erradas. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Eu já ouvi tantas coisas, porque pessoas dizendo, esse não é o marido que Deus escolheu para mim. Já ouvi isso. Eu estou à espera do meu marido. Gente, essa voz é do inferno, essa voz é do inimigo. É este homem que Deus deu para você, é essa mulher que Deus deu para você. Tá difícil? Deus está trabalhando o seu caráter. Esse homem é difícil? Está tratando o seu caráter, está trabalhando com você. Essa mulher é difícil? Está trabalhando no seu caráter, homem. Mas é essa mulher que Deus te deu. Eu peguei esse exemplo, mas são muitas vozes que a gente ouve e que a palavra de Deus não fala. Está na palavra, a palavra de Deus fala, se me ouvirdes, que é o que nós cantamos, e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós vamos colher o melhor dessa terra. Não haverá Golias que vai parar na nossa frente. Nós vamos poder chegar com valentia diante dele, porque nós temos o rei na nossa barriga. Você vai dar na minha cabeça? De jeito nenhum, porque Deus é comigo. Você pode vir contra mim com toda a sua parafernália, com todas as suas armas. Eu não tenho arma nenhuma, mas é o Senhor dos exércitos que guerreia minha causa. Eu vou contra ti, demônio, com este nome, porque é em nome dele é que eu vou vencer. Amém, igreja? Pode aplaudir o Senhor, porque você vai sair daqui com a sua vitória na mão, com seu milagre na mão. Amém? Vamos passar para a nossa campanha, nós ainda temos uns minutinhos ainda, amém? Eu prezo muito pelo horário, amém? Então vamos, quem tem o seu cartão que está na campanha, vem aqui à frente, pode vir aqui à frente, receber uma oração dos intercessores, amém? Uma oração rápida, mas vai receber uma palavra profética, porque agora Deus muda o quadro, agora você aprendeu a guerrear. Amém? Se tem alguém que queira começar hoje essa campanha, procure aqui a nossa irmã Luísa. Tem aqui o cartãozinho. Não tem problema se semana que vem você não vier, mas é importante que você pegue o seu cartão em frente ao aparelho, ou televisor, ou celular, ou tablet, o que for. E você ore junto conosco, porque nós vamos orar aqui, nós vamos orar pelas pessoas também que estão em casa. Eu vou esperar um pouquinho, que a nossa irmã Angélica está orando. Eu vou pedir a nossa irmã Angélica para fazer essa oração, amém? Glória a Deus.
Nosso Deus é tremendo, né, gente? Nosso Deus é Deus acima dos céus, embaixo da terra. Ele é simplesmente maravilhoso, conselheiro, Deus príncipe da paz. É esse o Deus que nós servimos. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, nós estamos aqui reunidos no Teu santo nome. Senhor, os Teus filhos vieram aqui, Senhor, num ato de fé, um ato, Pai, de reconhecer o Teu senhorio, de reconhecer que o Senhor é o Senhor, de reconhecer que Tu és o soberano sobre céu e terra, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo a Tua autoridade, reconhecendo, Pai, que aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor, meu Pai. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos que somos limitados, mas nós reconhecemos também, Pai, que servimos um Deus ilimitado, um Deus poderoso, um Deus que tem prazer em abençoar os Teus filhos, como diz a Tua palavra ali em Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Pai querido e amado, nós estamos aqui nos agradando de Ti, nós estamos aqui, Senhor, ninguém veio aqui, Senhor, para agradar outra pessoa, nós viemos aqui, Pai, agradar o Santo Todo-Poderoso de Israel. Então, Senhor, concede o desejo do nosso coração, de acordo com a Tua vontade, que toda barreira, que todo grilhão, que todo impedimento do inferno contra a nossa vida caia por terra nessa manhã, meu Pai. Pai, envia anjos, Pai, com a espada desembainhada, anjos ministradores, Pai, porque a Tua palavra diz que os anjos são ministros ao nosso favor. Então, Senhor, os anjos do Senhor estão neste lugar, e eu creio que os anjos do Senhor, Ele trabalha em favor dos santos, e nós somos santificados pelo Teu sangue, Pai. Então vai trabalhando em cada causa, vai trabalhando, Senhor, em cada vida, vai trabalhando em cada lar aqui representado, Senhor. Pai, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Senhor, quebra as cadeias, Pai, aquilo que tem impedido, Pai, como ali, Pai, em Daniel, o anjo veio entregar a bênção, mas o império estava impedindo, mas o Senhor enviou, Pai, reforço. Então envia reforço nessa manhã, rabaxerebalabaxoa, erecantarabalaia. Envia, Senhor, o reforço do céu, Pai, a quebrar, a desfazer as hostes do inferno, Senhor, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos. Nós proclamamos, nós profetizamos, Pai, que o Senhor dos exércitos, Ele vai à frente dessa peleja. É o Senhor Todo-Poderoso, aquele que não perde uma batalha, aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o advogado dos advogados, Ele é Senhor, Ele é o Rei, Ele é e sempre será, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. Amém. Deus, queridos, manhã maravilhosa, né? Deus é fiel, Deus é muito maravilhoso. Eu me alegro, me regozijo nesse nosso Deus que tem verdadeiramente cuidado de nós. Deus que tem nos abençoado. E eu sei que você está indo com o seu milagre para casa. Amém? Ergam as mãos de conchinha para receber mais uma vez. Sei que você já está com o tanque cheio para rodar a semana inteira, até quinta-feira, né? Nós temos também hoje à tarde, a tarde dos milagres, né? A tarde da libertação. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, quero despedir a tua igreja agora, Pai. Eu sei que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Então, coloca na mão dos teus filhos, Pai, a bênção que eles vieram buscar. Ó Deus, que o seu amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco, Pai, não só hoje, por onde a gente andar, por onde a gente passar, todos os dias da nossa vida, Pai. E dê ordem aos teus anjos a colocar na nossa mão o nosso milagre. Em nome de Jesus, e toda a igreja diz, amém. Fecha suas mãos e leve ela até o teu coração.
E não deixe o inimigo roubar ali na primeira esquina, viu? Não deixe, guarda. Ouve somente a voz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? E essas mesmas mãos, vamos aplaudir ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? E eu te abençoo, em nome de Jesus. Vamos adorar.